Está entrando no ar um programa da Igreja Acolhidos por Cristo para todo o Brasil. Graça e Paz Brasil, estamos mais uma vez aqui de Florianópolis, da sede da Igreja Apostólica Acolhidos por Cristo, apresentando o quadro Sentenças Revogadas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com o pastor Alan Thiago, este homem de Deus, que Deus tem nos presenteado. Temos caminhado junto, temos orado a Deus, temos visto as grandes coisas que Deus tem feito e que tem sido assim extraordinário. A gente tem conversado, ele contando as histórias, contando um pouco sobre a sua vida. Eu achei tão linda a história dele que convidei ele para que ele viesse apresentar para o Brasil esta linda história. Pastor Alan, dá um oi para o Brasil. Graça e Paz Brasil, eu sou o pastor Alan, estou muito feliz de estar aqui acolhido nessa comunidade. Eu fico muito emocionado com como Deus é bom comigo e com todas as pessoas. Há um mês atrás, eu e meu companheiro corríamos atrás de respostas e Deus, em menos... Deus foi um vento, Foi sim, um vento. E as coisas aconteceram de uma forma tão rápida e tão natural. Natural. E hoje estamos aqui, graças a Deus. Maravilha. Super acolhidos, nos sentindo em família, e Deus cada dia mais me quebrantando e quebrantando as pessoas que estão à nossa volta. É muito gratificante para mim, para o meu companheiro e também aqui na comunidade. Amém. Está muito feliz. Mas antes da gente contar um pouquinho essa história, eu quero deixar uns agradecimentos. Os nossos amados irmãos lá de Bituruna, Paraná, que é a sua terra natal, né? Sim, terra do vinho. Terra do vinho. Deixar um abraço para esse povo lá. Que Deus abençoe. Estamos em oração pela cidade, em oração pelas famílias. Deus tem algo em especial para Bituruna também. Amados irmãos de Rio Vermelho, Minas Gerais, a Rosiana, que entrou em contato conosco durante essa semana, oramos por ela, continuamos orando. Confia no Senhor, que Deus tem algo em especial para a tua família, para o teu lar, para aqueles que estão à tua volta. Também do Rio de Janeiro, a Cristiane, o Ebson. Estamos em oração por essas vidas, porque confiamos no poder da oração. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E é isso que nós temos feito. Nós temos orado e Deus tem feito coisas extraordinárias. Mande seu pedido de oração, curta nossa página no Facebook, Instagram, nosso canal no YouTube, está passando aí na sua telinha as nossas redes sociais. Deixa seu like, compartilhe com seus amigos, seja abençoado e permita que pessoas sejam abençoadas através da sua vida e através dessas histórias reais que nós estamos contando aqui. Pastor Alan, conta um pouco pra gente, tua infância, escola. Vamos conversar um pouquinho com a nação brasileira, contando essa linda história. Eu tive uma infância muito... Eu posso dizer que foi muito sadia. Eu me considero muito privilegiado da família que eu tenho. Apesar dos meus pais serem divorciados, a minha mãe ter iniciado um novo relacionamento, tenho minhas irmãs que são uma bênção, eu fui muito agraciado pela mãe que eu tenho. Ela sempre me apoiou. E eu, quando criança, eu era muito tímido. Eu sofria muito bullying na escola. E eu sempre chegava em casa, às vezes comentava com a minha mãe, e ela falava para mim que eu era especial, que eu era diferente. Mas sofria bullying de que forma, assim? Piadinhas, chamando de bichinha, de... Já piadinhas homofóbicas, desde o início já. Eu sempre fui muito reservado. Eu era assim, não era de ficar muito misturado com as crianças. E nessa época a escola também não tinha
esses projetos que hoje tem. Não tinha, os professores talvez não tinham o preparo que tem hoje, né? Não, era escola de interior também. Sim. É diferente, então... mas graças a Deus, tirando esse pequeno detalhe, a minha infância foi muito boa. Apesar de eu não gostar de morar no interior. Sim. Eu não gostava. Aí, como eu não gostava de morar no interior, a minha família sempre foi muito ligada à igreja. A minha família toda é católica, a maioria. E como a minha mãe sempre foi muito ligada à diretoria de igreja, da comunidade, eu fui me interessando muito também. Desde criança, eu fui sentindo o chamado de Deus. Acabou pegando gosto pelo trabalho na igreja. Pelo trabalho na igreja. Então eu cantava, por incrível que pareça, eu cantava na igreja. Que show, essa eu não sabia. Hoje em dia é melhor não. A gente sabe do nosso chamado. E foi aí, eu tenho um primo que é padre na família, e foi aí que veio a ideia, na época para mim foi uma ideia, de ir para o seminário. Você criou uma estratégia para sair do... Para sair do interior. Do interior. Eu queria sair do interior, eu pensei, se eu ir para o seminário, eu vou ter um refúgio. Lá eu vou conhecer pessoas, vou fazer minha faculdade, vou ter minha vida na cidade. E foi aí que eu fui para o seminário. Com 16 anos eu saí de casa. Bem jovem. Bem jovem. Então foi bem no início da adolescência. Vamos dizer assim, daquela parte da adolescência rebelde que a gente sabe. E eu fiquei 8 anos no seminário. Nossa, ficou um tempo... Quase padre. Tive uma formação, não me arrependo. Foi uma experiência muito boa. Eu tive muito aprendizado, tanto familiar quanto espiritual, que é muito importante, eu acho, e também acadêmico. Só que chega um momento que você começa a se questionar de algumas coisas. E como você se encontrava dentro de um seminário com os conflitos internos? Era complicado. Eu tinha comigo assim uma convicção minha. Eu pensava assim, se o meu colega que é hétero consegue viver uma vida de celibato, eu também consigo. Eu sabia que eu era homossexual, mas eu não me aceitava. Você ia abdicar de viver, de ter um relacionamento para não viver a sexualidade e dentro disso ia acabar vivendo o celibatário. Sim. Só que chegou um tempo que eu vi que eu estava me enganando as pessoas, porque querendo ou não, esses lugares a gente tem pessoas investindo em nós. Assim como a gente precisa de pessoas investindo em todo o reino, eu me senti me enganando as pessoas. E também porque eu não me aceitava. Eu não me aceitava e eu procurava cura para mim dentro do seminário, sem contar para ninguém. Eu procurava, Era uma guerra interior. Era uma guerra interior muito grande, muito grande. Isso foi ficando mais forte na faculdade, na faculdade de filosofia. Porque daí vinham questionamentos, a gente tinha mais particularidade com nossos reitores do seminário também. E chegou uma hora que eu pensei, esse não é meu chamado. Só que ao mesmo tempo que eu falava assim, esse não é meu chamado, eu sentia Deus falando, eu quero te usar, eu quero você. Aí entra um conflito. Eu não posso ser porque eu não estou sendo verdadeiro, mas eu tenho que ser porque eu sinto um chamado de Deus. E agora? Foi bem complicado. Aí, por mais que eu tinha pessoas que podiam me aconselhar lá dentro, eu não conseguia me abrir com ninguém. Eu tinha medo, tinha receio de ser expulso. Então eu sempre fui de conversar muito com a minha mãe, não diretamente sobre isso. Eu conversava sobre outros conflitos, mas a minha mãe sempre muito ligeira. Mãe sabe tudo. Sabe tudo. Só que mesmo assim eu tinha muito medo de conversar diretamente sobre isso com ela. Eu sempre fui de falar assim dos meus colegas. Eu tenho um colega que está passando por dificuldade. Sempre é aquela história, a gente tem medo. Apresentava situações. Isso, aham. E chegou um momento que eu falei, não, chega. E foi o momento que eu saí. Porém, quando eu saí, foi o momento, vamos dizer assim, da rebeldia. Aquilo que eu não vivi nos meus... Você viveu todo regrado durante todo aquele período. Quando eu saí, aí eu fui pro mundo, vamos dizer assim. E foi um momento, assim,
não vou dizer complicado, porque eu pude amadurecer mais. Porque até então eu estava num mundo fechado. Sim, estava confinado ali, né? Isso, então eu não tinha a malícia das coisas. E foi aonde a minha mãe viu a situação que eu estava, de balada, essas coisas, e um dia ela me ligou. A gente ficou 1 hora no telefone. Uau. 1 hora. E ela perguntando para mim se eu não tinha nada para contar para ela. E eu já entendi o que ela queria saber. Existe uma coisa que a gente não consegue fazer. Que é esconder algo das mães. Às vezes a gente pensa, eu consegui fazer algo, a mãe é um ser supremo, mãe é aquela coisa especial que ela olha para o filho, um olhar, ela já lê toda a história. E nós temos muitas mães no Brasil que vivem a situação que a mãe do pastor Alan sentiu, passou, viveu. E muitas vezes, através de ensinamentos religiosos, através de tradicionalidades familiares, através de estar preocupada com o que a família vai achar do meu filho ou da minha filha, lá no íntimo, talvez elas tenham coragem de fazer diferente, mas a pressão social, a pressão religiosa, a pressão familiar não permite com que essas mães façam aquilo que o coração fala. Às vezes fazem o que a sociedade manda. Mas mães, escutem o que o pastor Alan vai contar agora aqui. Esta mãe gigante fez. Então, a minha mãe na ligação, perguntando para mim, filho, você não tem nada para me contar? Eu falava, eu sabia o que era. Eu tinha no meu coração o que a minha mãe queria saber. Eu falava, mãe, não tenho. Mas depois de 1 hora no telefone, ela viu que eu não ia falar. Ela olhou não, né? Eu imaginei a cena de eu conversando frente a frente com ela. Sim. Ela no telefone falou para mim assim, filho, a mãe ama você do jeito que você é. Se você gosta de mulher, se a sua orientação sexual é gostar de mulher, gostar de homem ou outras coisas, a vida é sua. A mãe vai continuar amando você do jeito que você é. E eu vou estar aqui de braços abertos para receber você. Claro que na hora eu... Desabou. Nossa, eu desabei. Porque eu tinha medo, por minha mãe ser do interior, eu tinha medo da rejeição. E foi muito pelo contrário. Eu sou muito grato a Deus pela mãe que eu tenho. Eu falo assim que eu e meu companheiro, a gente é muito sortudo pela família que a gente tem. Claro que cada um com suas histórias diferentes, mas a minha família me abraçou. Nós temos contado algumas histórias através deste programa Sentença Revogada. E dentre as histórias que a gente ouve na igreja, não só as que já foram contadas no programa, mas as muitas histórias que a gente ouve, essa é uma das poucas histórias que eu ouvi onde a gente apresenta uma mãe com esta sabedoria. Ou nem tanto com esta sabedoria, porque as mães em si elas são muito sábias, mas com esta coragem de enfrentar a família, a sociedade, interior, tradicionalidade, simplesmente deixando ser natural aquele amor materno. É muito nobre. Eu tenho 2 filhos. Um tem 3 anos, o outro tem 6 anos. Se alguém desejar fazer mal para meus filhos, eu dou minha vida. E muitas mães depois, quando esses filhos estão grandes, simplesmente por uma orientação sexual, por uma instrução religiosa, acabam jogando esses filhos para o mundo. Jogando esses filhos fora de casa. Pegando ali a bolsinha com os pertences. Você não é mais meu filho. Reflitam, mães, as atitudes. Eu sei que lá no fundo do coração o desejo de vocês não é fazendo isso, não é estar fazendo isso.
Mas as pressões sociais, as pressões religiosas, as pressões de tradicionalidade, às vezes levam com que isso aconteça. Mas este exemplo desta mãe é algo para aplaudir de pé. E a minha mãe, apóstolo, ela sempre foi muito ligada à igreja. Ela sempre foi de estar muito ali na questão da religiosidade. Só que ela falou para mim assim, eu estou deixando de lado a minha religiosidade em prol do amor que eu tenho por você. E ela me abraçou. Tanto que quando a gente conversou sobre isso, falei para ela, mãe, não precisa contar para mais ninguém. Fica uma coisa entre nós. Mas não, ela falou para toda a família que se eles não me aceitassem, eles não aceitavam ela. Então ela abraçou a causa. Ela me abraçou, ela abraça as pessoas que chegam para ela, ela sempre abraçou meu companheiro. E a gente tem assim um relacionamento entre mãe e filho e genro, que eu falo, muito boa, muito gostosa. E eu fico muito triste quando eu vejo histórias acontecendo ao contrário, regredindo. E a gente se emociona até em ver algumas coisas. Como pastores, a gente ouve histórias que parece que a gente retorna à Idade Média. E nós estamos no século XXI, na era digital, onde as pessoas têm acesso ao conhecimento. E tudo isso, todo esse comportamento, muitas vezes, é simplesmente por uma doutrinação religiosa que as pessoas não conseguem vencer. Mas que o amor dessas mães, Paulo fala aos Coríntios, capítulo 13, que o amor tudo suporta, o amor tudo sofre. Que essas mães venham a encontrar coragem onde não tem. Mas Deus vai dar forças para essas mães, para elas compreenderem os seus filhos, abraçarem. É um momento em que este assunto ele vem à tona. É um momento onde a pessoa ela está dilacerada. É mais ou menos isso. Sim. As perguntas, as interrogações, é um turbilhão na mente. E quando tem uma resposta desse tipo, qual é a sensação? Qual foi a tua... Eu para ser sincero, eu fiquei sem chão na hora. Porque, querendo ou não, hoje em dia as pessoas, elas já estão com as pedras nas mãos. Sim. Elas já estão com as respostas ali para as mães, já querendo contra-atacar. E quando a minha mãe veio me abraçando, eu fiquei completamente sem chão. Porque eu não esperava. Eu não esperava a minha mãe me abraçar e abraçar quem está perto dela. Ela, vamos dizer assim, ela abraçou todo mundo. E foi uma coisa assim muito gratificante para mim. E eu creio que eu estou orando muito, apóstolo, em prol das famílias. Eu penso que as nossas famílias hoje em dia, elas têm que nos olhar, porque a gente é ser humano. Sim. A gente não é diferente de ninguém. Ser humano e homens de Deus. Homens de Deus. E falando em homem de Deus, como é hoje você olhando para o passado, vendo aquele desejo pela obra, aquele desejo pelo reino, chegando a um seminário, dentro do seminário, com toda essa situação, vendo este sonho e esse desejo se frustrar por não conseguir, não ser verdadeiro, e hoje Deus permite com que vocês vivam um ministério lindo, salvando vidas, curando vidas. Qual é essa sensação? Eu lembro dessa época que eu estava afastado de Deus, vamos dizer assim, só que Deus não se afasta de nós. E eu sempre tinha no meu coração, Deus, eu sinto o seu chamado. Eu preciso estar perto de Ti. E foi onde eu reencontrei, vamos dizer assim, eu me reencontrei com Deus. Quando eu descobri a Igreja Inclusiva. E a Igreja Inclusiva chegou na vida de vocês há quanto tempo atrás, há quantos anos? Para mim, vai fazer
praticamente 4 anos. É recente. É bem recente para mim. Eu, antes de firmar meu relacionamento com o João, a gente já tinha se encontrado, mas por conta de religiosidade, a gente se afastou. Não se permitia. Não se permitimos. Mas, de repente, Deus, como sempre, em suas... Existem as Jesusdicências, né? Não são as coincidências. Ele nos reaproximou. E ele nos reaproximou dentro de uma igreja inclusiva. Então, para mim, foi um processo muito natural quando eu fui para a igreja e comecei a me afastar. Foi muito natural eu me afastar de vida de balada, vida de álcool. E eu comecei a entender o meu sim. É o processo de santificação que o relacionamento através de Cristo, o Espírito Santo vai ajudando e as coisas vão acontecendo. E quanto mais você se apaixona por Cristo, mais você vai esquecendo as coisas do velho homem. Sim. E foi ali que Deus começou a falar. É aqui que eu quero te usar. É aqui que eu quero o seu sim. E foi aí que eu comecei a entender o meu eis-me aqui. Que maravilha. E um último recado para as mães. Para as mães que têm dificuldade em entender os seus filhos, em compreender tudo isso. O que, como pastor, como filho, o que você aconselha para essas mães? Mães, aceitem seus filhos. Eles não são bichos, eles não são seres de outro mundo. Eles são pessoas carentes, pessoas com muita dificuldade de se aceitar. Aceite o seu filho, abrace o seu filho. A gente compreende a religiosidade, a gente compreende o medo que vocês têm, mas aceite o seu filho do jeito que ele é. Que seja um processo para você também. A gente sabe que não é fácil. Se para nós não é fácil a aceitação, a gente compreende o seu processo de aceitação. Mas abrace seu filho. Pelo menos dê um abraço no seu filho e fale, eu estou aqui, eu quero te ajudar. Amém. É isso que eu tenho para falar. Mães, olha, reflitam sobre essa história. Se vocês desejarem entrar em contato com o pastor Alain, o nosso número está passando aí na sua telinha. Anote o número de telefone, nos mande uma mensagem, nos ligue. E nós queremos te ouvir. Entre nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Acolhidos por Cristo Oficial. No YouTube também tem todos os vídeos de todos os programas anteriores. Curta, deixa ali seu like, compartilhe com seus amigos, faça o seu vizinho, faça o seu familiar, faça alguém conhecer que existe um povo que está orando, está acolhendo um povo que nunca ninguém acolheu, religiosamente falando. Não estamos trazendo algo novo, não é uma teologia distorcida e não são mensagens infundadas. Trabalhamos a Bíblia, incentivamos as pessoas a conhecerem a Bíblia, a ter relacionamento com Jesus e a resgatar a origem do Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe. Deixa Deus te usar se você desejar fazer uma oferta, comprar um dos nossos produtos da nossa store, da nossa loja. Nós temos as canecas Acolhidos por Cristo que você pode receber em sua casa para tomar um chá, um café, receber uma visita, dar de presente para alguém. Nos chame através das redes sociais, através do número de telefone que nós enviamos até a sua casa. Tem também a camiseta Acolhidos, tem o nosso material impresso que você pode também solicitar. E você estará sendo abençoado e você estará abençoando pessoas. E nós vamos continuar contando histórias daquilo que Deus fez, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus vai fazer. É gigantesco tudo aquilo que Deus está fazendo através do Ministério Acolhidos por Cristo. Vale a pena
você conhecer. Vale a pena você compartilhar e vale a pena você participar desta grande obra que se levanta no sul do Brasil para toda a nação brasileira. Que Deus te abençoe. Fique agora com uma palavra direto dos céus para a tua vida. Corrói dentro de mim. Eu não entendo. Será que é o fim? As folhas caem junto dela, os meus sonhos se vão. O fim chega tão rápido e congela o meu coração. Mas o Espírito vem trazendo a nova estação. Então se levante, pois novos dias virão. A esperança para a árvore seca. Na próxima estação ela florescerá. É necessário ver as folhas caindo para que Deus faça novo outra vez. As folhas caem junto dela, os meus sonhos se vão. O fim chega tão rápido e congela o meu coração. Mas o Espírito vem trazendo a nova estação. Então se levante, pois novos dias virão. A esperança para a árvore seca. Na próxima estação ela florescerá. É necessário ver as folhas caindo para que Deus faça novo outra vez. A esperança para a árvore seca. Na próxima estação ela florescerá. É necessário ver as folhas caindo para que Deus faça novo outra vez. Para que Deus faça novo outra vez. A esperança para a árvore seca. Na próxima estação ela florescerá. É necessário ver as folhas caindo para que Deus faça novo outra vez. Tem coisas na nossa vida que é necessário. Nem sempre o que nós perdemos significa realmente uma perda. Que você abra o seu coração e entenda do processo. Porque se as folhas das árvores não caírem no outono, as novas folhas nunca virão. É necessário ver as folhas caindo para que Deus faça novo outra vez. Para que Deus faça novo outra vez.
Brasil, estamos falando diretamente de Florianópolis para todo o Brasil. Eu quero que você seja abençoado desde já, em nome de Jesus, por essa palavra que a gente vai trazer ao seu coração. Acredito que você foi extremamente abençoado agora com o nosso bate-papo do Sentenças Revogadas. E eu quero que você continue com a gente. Fica atento para o que Deus vai falar ao seu coração hoje, assim como Ele falou ao meu. Então, abre tua Bíblia aí comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Eu quero falar com vocês rapidamente sobre tentações e desertos. Então, eu quero conversar hoje com vocês algumas coisas que o Espírito Santo tem colocado ao meu coração a respeito de deserto. Eu não sei se você enfrenta algum deserto na tua vida. Eu acho que a gente precisa entender esse conceito de deserto. Inclusive, quando o evangélico crente ele fala, estou no deserto, estou na prova, eu quero que a gente possa hoje refletir um pouco sobre isso em nome de Jesus. Amém? Então, a minha versão no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 13, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Pai, em nome de Jesus, fala conosco que a nossa mente, Senhor, agora ela seja, e o coração sejam abertos e receptivos à tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender nessa passagem é o princípio de deserto. O que é um deserto, né? Se você lembrar, por exemplo, do Egito, você vai lembrar do deserto do Saara, né? Onde há uma verdadeira escassez de recurso. Então, deserto é um lugar de sobrevivência extrema. Deserto é um lugar onde você está nos seus limites humanos. Deserto é um lugar onde você tem escassez de água, você tem um sol extremo durante o dia e à noite você tem um frio extremo. Deserto é um lugar que você não tem recurso, você não acha comida, você não acha água, é escasso. Então, deserto é este ambiente, é um ambiente de falta de recurso, é um ambiente de escassez completa. Então, esse é o princípio de deserto. E se a gente leva isso, então, para as nossas vidas? Deserto é um lugar, na Bíblia, que a gente entende como um lugar de tratamento. Deserto é um lugar onde Deus coloca o homem para quê? Para que haja um entendimento, para que haja um processo naquele lugar, para que ele tenha o caráter provado e aprovado por ele. Esse é o princípio de deserto na Bíblia. Se você parar, por exemplo, para lembrar do Egito, quando os hebreus eles saíram do Egito, eles passaram 40 anos pelo deserto. E esses 40 anos no deserto foi para quê? Exatamente porque havia um povo que tinha mente de escravo
e que precisava ter a mente renovada. Por quê? Porque eles saíram da escravidão, mas a mente de escravidão não saiu deles. Então todo aquele povo precisou passar por um processo de metanoia, ou seja, de transformação, de renovação de mente. Para quê? Para eles poderem desfrutar da terra prometida que manava leite e mel. O tempo de deserto também é muito significativo. Ora, repare comigo, no Egito esse povo passou 40 anos, Jesus ele passa 40 dias. 40 ele tem um número representativo na Bíblia, porque não é que necessariamente 40 sejam dias contados, mas 40 está relacionado a um ciclo impreciso. Naquela época você não conseguia contar tão com perfeição os dias como nós contamos hoje. Então, 40 na Bíblia, quando está relacionado a tempo, é exatamente um tempo impreciso, mas que é considerado longo. Então, 40 anos no deserto para os egípcios pode ser coisa de 2 gerações. Jesus, 40 dias no deserto, não necessariamente são 40 dias, mas um período aí de mais ou menos 1 mês e meio dentro desse deserto. E aí, algumas coisas que eu achei interessante, focando nessa passagem de Jesus aqui, porque eu acho que a gente já entendeu o que é deserto, por isso que muitas vezes o crente fala o seguinte, ó, estou numa prova, estou num deserto, grande é. Mas o que a gente precisa entender é o que é esse deserto. Inclusive, a gente precisa entender se esse deserto é um deserto que Deus te colocou, ou se é um deserto que você mesmo se colocou. Porque o que eu acredito é que deserto que Deus te coloca, Ele se responsabiliza. Deus, quando colocou os hebreus naquele deserto, os hebreus eles provavam todos os dias da coluna de fogo durante a noite, da fumaça durante o dia, da nuvem durante o dia, eles provavam todos os dias do maná que descia dos céus e da água que saía da rocha. Ou seja, deserto que é preparado por Deus, Ele dá provisão, exatamente para quê? Para que você perceba que no deserto que Deus te coloca, Ele dá a provisão. Então descansa no Senhor. Se você está entendendo comigo que o deserto que você enfrenta hoje na tua vida é um deserto que Deus te colocou. Porque deserto que Deus te coloca, Ele se responsabiliza. Ele dá a provisão. De repente você não tem tudo aquilo que tu quer, mas você tem tudo aquilo que você precisa. E aí talvez o que você precisa entender seja a mente aberta para o propósito. Talvez o que você precisa discernir hoje seja exatamente isso. Deserto que Deus me coloca e o deserto que eu mesmo me coloco. Deserto que você se coloca, a responsabilidade é sua. Então, Jesus aqui, por exemplo, nesse deserto, em Marcos, por exemplo, no Evangelho de Marcos, vai estar falando que o Espírito o impeliu, ou seja, o Espírito conduziu Jesus até o deserto. No final desses 40 dias, Jesus ele teve fome. Essa fome aqui é exatamente para mostrar que Jesus ele tinha a condição dele humana. Jesus ele não entrou no nível dos anjos, como se diz que Moisés entrou no nível dos anjos, porque ficou 40 dias sem comer. Não, no final dos 40 dias Jesus teve fome. Ou seja, Jesus ele experimentou uma das dores que muitas pessoas sofrem, que é a fome. Jesus sabe o que é fome. Você tem fome de quê? Quais são as tuas fomes? Jesus sabe o que é ter fome. Ele experimentou no deserto o que é ter fome. Só que o que eu acho incrível é que Jesus ele foi provado no deserto. Mas ele também foi tentado no deserto. E a gente precisa diferenciar o que é provação e o que é tentação. Provação é algo que Deus faz com você. Para quê? Para que você seja aprovado. Deus não vai te colocar numa prova onde Ele sabe que você vai ser reprovado. Muitas vezes o tempo de deserto, quem vai determinar é você. Vai depender muito mais quando você entende, quando você abre sua mente para o propósito, do que quando você fecha a tua mentalidade. O problema é que muitas vezes você pergunta para Deus assim, Deus, por que eu passo isso?
Por que eu enfrento essa circunstância? Enquanto na realidade a sua pergunta ela deve mudar. Não é o porquê, é para quê. Senhor, qual é o propósito? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? E não, Deus, por que eu estou passando por isso? Não reclame, seja grato, o princípio deve mudar. E Jesus, ele passou exatamente por isso no deserto. O próprio Espírito precisou levar Jesus ao deserto para quê? Para que ele fosse provado. Óbvio que Jesus é provado no deserto, óbvio. Mas é porque Jesus é líder por exemplo. Para quê? Para que a gente perceba que em Jesus a gente encontra inspiração para o nosso padrão. Nós vivemos o ictus, o padrão de Cristo. Então, a gente precisa entender que Jesus ele passou pelo deserto para mostrar para mim e para você que deserto que Deus coloca, Ele se responsabiliza e, principalmente, nós temos capacidade para vencer os desertos da nossa vida. E Jesus ele nos ensina aqui como Ele venceu o deserto. E aí eu quero que você foque comigo aqui só em alguns pontos, rapidão. Primeiro ponto. Disse-lhe o diabo, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus ele estava sendo provado por Deus, mas ele estava sendo tentado pelo diabo. Provação te impulsiona para o propósito. Tentação te leva ao desejo da concupiscência da tua carne. Provação te leva para o céu, para a vida eterna. Tentação te leva para a morte eterna. Então, cuidado com os atalhos, cuidado com os desejos do teu coração. Para quê? Para que você não venha perecer. Jesus, ele teve fome. Jesus, ele estava nas suas limitações. Jesus, ele conhecia os seus limites e ele estava com fome. Conheça os seus limites. Saiba até onde você pode ir, até onde você pode chegar. Para que você tenha o quê? Um caráter íntegro, testado, aprovado. Jesus ele estava com fome. E esse desejo foi de conhecimento de Satanás. E Satanás ele vai tentar aonde? Exatamente naquilo que pode te fazer cair. Naquilo que tu é ótimo, não é uma área que Satanás vai trabalhar. Ele vai trabalhar naquilo que vai te fazer cair. Foi isso que aconteceu com Jesus. Então, Satanás ele chega e ele oferece pão. Ele fala, você tem autoridade, não é você o Filho de Deus? Se és o Filho de Deus, faz com que essa pedra vire pão. E a resposta de Jesus é, está escrito. Está escrito. Logo depois, Satanás volta a tentar Jesus, dizendo, dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, né? Aí a gente lembra do princípio lá da queda de Adão e Eva, do pecado, quando entrou no mundo, né? E essa autoridade foi entregue ao Satanás, ao mal, né? Que é o príncipe, com P minúsculo, né? Deste século. E aí ele fala, portanto, se você estiver prostrado e me adorar, né? Você vai receber tudo isso aqui. Ou seja, Satanás estava dizendo, Jesus, o teu propósito é o quê? É você ter essa autoridade. A autoridade é minha, eu te dou. Apenas me adora. E Jesus mais uma vez responde, está escrito. E para completar, a última tentação é, se és o Filho de Deus, atira-te daqui de baixo, porque está escrito. O próprio Satanás usa a palavra. Então, cuidado, porque muitas vezes as pessoas, o mal, a religiosidade tóxica, a própria igreja, ela pode chegar para você com uma palavra de Deus, que está escrito. E o que acontece aqui é exatamente isso. O próprio Satanás fala, ó Jesus, então faz assim. Aqui, ó. Se és filho de Deus, atira-te daqui de baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito para te guardar. E aí, como é importante você ter conhecimento da palavra de Deus. Porque texto fora de contexto é pretexto. Então,
cuidado quando chegam para você e falam alguns versículos. Ó, amado, está escrito. Está escrito. Saiba de contextos. É preciso ter discernimento e conhecer verdadeiramente a palavra de Deus para você poder vencer as armadilhas, as tentações que são colocadas contra a tua vida. A resposta de Jesus, mais uma vez, foi: respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele nos ensina aqui o princípio de você vencer deserto. Vencer deserto não é pela força, vencer deserto não é pela sua arrogância, não é pelo seu orgulho. Vencer as dificuldades, as provações, os desertos que são postos na tua vida, não é através de ações tuas, mas através da palavra de Deus. Deserto se vence com está escrito. Está escrito. Porque a palavra de Deus tem poder para operar. E até o próprio Satanás, ele se submete a ela. Então, amado, existem talvez circunstâncias na tua vida hoje que você enfrenta, sei lá, no trabalho, na tua família, na tua saúde, nas tuas finanças, no teu ministério, no teu lado espiritual. Talvez existam circunstâncias aí que você esteja preso sem conseguir sair. Então essa mensagem para você hoje é para que você acorde e desperte para a realidade da palavra de Deus. A palavra de Deus tem autoridade, tem poder. E essa autoridade lhe foi dada. Você pode usar a palavra de Deus, mas você não pode usar a palavra de Deus sem ter conhecimento. Desertos a gente vence na nossa vida, sim. Não existe um deserto que Deus te coloque que seja para você ficar nele. Deserto é lugar de passagem. Entenda isso. Deserto é um lugar de passagem. O tempo depende de você entender o propósito a qual Deus te colocou naquele lugar. Então para de buscar justificativas e reclamações do porquê você vive nisso, mas entenda o para quê, entenda o propósito para que você tenha o teu caráter testado na provação e aprovado na tentação. Em nome de Jesus, que você saia hoje com esse entendimento para que você enfrente os desertos na tua vida. Para que você vença os desertos. E deserto a gente vence através da palavra de Deus. Então, medite na palavra de Deus, busque conhecer a palavra de Deus, para que você não pereça. A palavra de Deus diz que o meu povo perece porque lhe falta o entendimento. Muitas circunstâncias, talvez hoje na sua vida, você esteja sofrendo exatamente porque você não sabe usar a palavra de Deus que lhe foi dada. Então, Jesus, ele nos inspira a vencer desertos. Ele mostrou para a gente como é que ele vence. Então, em nome de Jesus, que você, independente da circunstância que você esteja, que você tenha a mente aberta, coração aberto, para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Melhor, boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus. A palavra que tem poder de fato para nos libertar é a palavra de Deus. Então descanse. Deserto, sobretudo, é lugar de descanso. Que Deus te abençoe. Graça e paz, Brasil. Você já foi abençoado através da palavra, através do louvor, através da entrevista que tivemos. Deus, ele é maravilhoso. Deus tem feito grandes coisas através desta obra que está sendo realizada aqui de Florianópolis para toda a nação brasileira.
E nós precisamos ir além. Nós precisamos fazer mais. Nós precisamos alcançar mais pessoas. Nós precisamos fazer com que o evangelho do amor, do acolhimento, o evangelho que revoga sentenças, o evangelho que traz a liberdade, ele possa chegar a mais pessoas. E para que isso aconteça, nós contamos com você. A Bíblia diz, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, na última parte do versículo 35, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas você pode abençoar a obra de Deus, sendo abençoado. Você pode ofertar através da conta que está passando aí na sua telinha. Você pode ser um mantenedor deste projeto. Você pode dizimar através desta conta que está passando aí. Pode entrar em contato conosco através das redes sociais, através do nosso telefone, e pode ajudar a salvar vidas. E também você pode fazer, sabe o quê? Pode nos ajudar a divulgar esta grande obra, usando os produtos da Igreja Apostólica Acolhidos por Cristo. Você pode usar esta linda camiseta, entregamos em sua casa. Entre em nosso site, confira ali as novidades, entre em contato conosco através do telefone que está passando aí na sua telinha. E nós mandamos em casa para você esta linda camiseta personalizada da igreja. Também você pode adquirir esta linda caneca em sua casa. Você estará abençoando e estará sendo abençoado. Porque Deus ama aqueles que se preocupam com missões. Missões, ela está no coração de Deus. O projeto Acolhidos por Cristo, com o ministério Deixados para Trás, um projeto que nasceu há mais de 20 anos e agora está chegando na sua casa através da televisão. Nos ajude a ir mais longe, nos ajude a alcançar mais pessoas, ajude sentenças a serem revogadas, ministérios serem recuperados, sorrisos serem devolvidos aos rostos daqueles que, por muitas vezes, não encontram mais motivo para dar boas risadas. Mas Jesus traz a alegria. Jesus devolve a alegria. Jesus devolve a paz. Jesus devolve para você a esperança. Talvez tudo, talvez todos te apresentam situações que te afugentam de Cristo, que te afugentam do Evangelho. Mas Jesus tem o prazer de te apresentar a vida eterna. Seja um mantenedor desta obra. Seja um parceiro desta obra. Se permita ser um abençoador. E você vai ver a bênção de Deus na tua vida, na tua casa, na tua empresa. Você vai ser abençoado e vai testemunhar as grandes coisas que o Senhor tem feito. Este desejo de ser um contribuinte é Deus que está colocando no teu coração. Faça isso agora, não deixe para amanhã. Seja um mantenedor desta obra de amor e de acolhimento. Que Deus te abençoe.
folhas caem junto dela, os meus sonhos se vão. O frio chega tão rápido e congela o meu coração. Mas o Espírito vem, trazendo a nova estação. Então se levante, pois novos dias virão. Próxima estação, ela florescerá. É necessário ver as folhas caindo para que Deus faça novo outra vez. As folhas caem junto dela, os meus sonhos se vão. O frio chega tão rápido e congela o meu coração. Mas o Espírito vem, trazendo a nova estação. Então se levante, pois novos dias virão.